Doutor Jefferson, bombou a ideia de colocar uma página na Veja. Inclusive, já vamos anunciar uma nova página para depois dessa que vai sair, doutor. Bom dia. Opa, bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes da Voz do Campo. Vamos lá, vamos em frente. Tudo bem, Jefferson? Olha, Jefferson, ontem à tardinha um cerealista me ligou. Vamos direto ao que interessa. Marcelo, estou preocupado. Meu contador me mandou que eu tenho que descontar o Fundo Rural do recebimento do produto agrícola. O que eu faço, Marcelo? Qual é a situação? Jefferson Rocha, você é produtor rural, é advogado, é diretor da Andaterra, Associação de Florianópolis. Explica para nós, doutor, o que tem essa situação, o Fundo Rural, quando que vamos resolver, vai definir de vez, doutor? Tá, vamos lá. Se nós vivêssemos num país sério, onde existissem instituições que respeitam o ordenamento jurídico, nós já teríamos colocado um fim ao Fundo Rural no dia 13 de setembro, agora de 2017, com a aprovação da Resolução 15 do Senado. No entanto, a Receita Federal simplesmente desobedece e desconhece as normas. A Receita, desde a aprovação de uma medida provisória, a 765, onde os fiscais da Receita recebem bônus por lançamento tributário, desde a alteração de uma lei que permitiu que os advogados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recebessem honorários das ações em que eles ajuizam contra os produtores, contra os contribuintes, desde estas datas, nós não temos mais uma instituição isenta, Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda. Nós temos mercenários que podem, a todo momento, ingressar em juízo com as teses mais esdrúxulas, mais absurdas, mais sem pé nem cabeça possível, que não sofrem consequência nenhuma e arriscam ainda a ganhar muito dinheiro. Esta que é a realidade. Marcelo, o Fundo Rural acabou. Nós não temos mais no ordenamento jurídico norma que sustente a cobrança do Fundo Rural. O cerealista, a trader, a adquirente, a cooperativa, no momento em que fizer a retenção 2,1%, ela tem que fazer baseada em lei. E o contador que passou essa informação para o cerealista está equivocado, porque se ele busca a lei, ele não tem que se pautar pela mídia ou se pautar por uma notícia assim, PGFN ignora resolução do Senado. Ora, é evidente que ignora. A PGFN é nosso inimigo, nosso adversário. Receita ignora. É claro, a Receita quer arrecadar. Agora, o que tem que trabalhar é à luz da lei. E hoje, qualquer contador que abrir a norma, a Lei 8212, vai ver que no artigo 30, inciso 4º, não existe mais a figura da subrogação. Ela foi deletada do ordenamento jurídico. Aí eu pergunto, como é que você vai fazer um desconto do tributo do produtor se não existe mais a lei, não existe mais a figura jurídica da subrogação? Nós entendemos que, realmente, que o adquirente fica com medo, fica receoso de fazer isso e sofrer algum tipo de investida da Receita. No entanto, o produtor tem o direito de não ser descontado, né? Essa medida, Marcelo, ela desonerou 5 milhões de produtores rurais no país. A resolução resolveu o problema. Agora, em contrapartida, tem esta resistência por parte de quem faz a cobrança. Por isso que, como nesse país de pesos e contrapesos, quem dá a última palavra é o Poder Judiciário, por isso que o Poder Judiciário agora, com os embargos declaratórios que vão ser propostos pela Andaterra na segunda-feira, com um pedido liminar, inclusive, para sobrestamento desta ação, vai ter que se manifestar sobre a resolução. E a resolução coloca o Poder Judiciário numa saia justa, porque como em março ele havia alegado um aproveitamento de uma lei antiga por uma lei nova, esse aproveitamento não existe mais, porque essa lei antiga foi retirada do ordenamento. Então não se aproveita o que não existe. E aí o Judiciário vai ser obrigado a se manifestar, o Supremo vai ser obrigado a dar a última palavra para colocar segurança jurídica a esta questão do Fundo Rural. Mas na prática, hoje, inclusive,
clientes nossos da Andaterra já começam a usufruir da isenção do Fundo Rural graças à Resolução 15 de 2017. Né? Os adquirentes, na medida em que são demandados e que são notificados, passando a conhecer os nossos argumentos, acabam acolhendo e fazendo valer a decisão, fazendo valer a norma, que é a Resolução 15 de 2017. Mas vamos lá, a grande questão hoje são os embargos declaratórios que a Andaterra vai propor na segunda-feira, né? Outras entidades, algumas já propuseram, como a Associação Industrial do Piauí, né? Embargos declaratórios naquele caso dos 6-5, e também a reclamação que a Andaterra também interpôs lá no Supremo e que pede uma liminar, uma tutela, para que o julgamento seja suspenso e que não passe a valer mais o resultado daquele julgamento. Porque o que se louva a Receita e PGFN é que o resultado lá de março, ele se opõe à lei, à norma, né? Só que, peraí, né? O que vale mais? Vale o que existe no ordenamento, e o que existe é a norma, né? O resultado do julgamento é no julgamento subjúdice, que não transitou em julgado, que vai ter um caminho pela frente. Então é esse país que nós vivemos, Marcelo, e que, infelizmente, é sempre uma luta. E tem um provérbio chinês aí que diz o seguinte: você vence a batalha nos 15 minutos finais. E é justo, nós estamos entrando nos 15 minutos finais. Nós começamos um jogo, ganhamos um jogo de 22-0, eles derrubaram no tapetão, anularam o jogo e começaram outro. Nesse outro jogo estávamos perdendo em março de 6-5. Hoje nós viramos esse placar. Nós estamos ganhando de 1 gol de diferença. Só que tem 15 minutos finais. E esses 15 minutos finais serão percorridos na Suprema Corte Brasileira. Esses 15 minutos finais serão decididos no plenário do Supremo Tribunal Federal, com os recursos que nós interpusemos e com a defesa que nós vamos fazer na Suprema Corte. O STF, e é importante que se diga, o STF é um órgão que deve respeitar a Constituição, assim como nós, todos os cidadãos e todas as entidades públicas, devem respeito à Constituição. O Supremo Tribunal Federal não pode legislar, ele tem que obedecer à norma. Por isso, da importância desse movimento ganhar publicidade, esta capa na Veja, estas notas em jornais, para que a opinião pública não nos veja mais como devedores, né? Ao contrário do que alguns deputados fizeram ao defender enfaticamente aquela medida provisória do Refis, só foi colocar na opinião pública uma impressão negativa do produtor, como se o produtor fosse devedor. E devedor nós não somos. Pelo contrário, somos credores do erário, que nos roubou durante muito tempo através de uma tributação inconstitucional e que foi reconhecida pelo Senado da República, pela mais alta corte, pela mais alto plenário do Legislativo brasileiro, que é o Senado, que é um plenário qualificado, que representa todos os estados da federação e que tem autonomia constitucional, está no artigo 52, inciso 10 da Constituição, de colocar fim a imbróglios como esse, que foi o caso do Fundo Rural. Agora, é muito importante colocar isso à opinião pública, contar a história de que o Fundo Rural foram 2 decisões 11-0, que foram suplantadas por uma maioria eventual 6-5, que por 10 anos o Fundo Rural, o Supremo mandou o produtor não recolher, como nós damos destaque aqui, as manchetes do próprio STF, os seus informativos no próprio STF, produtor rural, empregador, pessoa física, não precisa recolher o Fundo Rural. Ora, o jurisdicionado, o produtor, só foi obedecer ao que o Supremo disse por 10 anos. Então, como dizer que aquele produtor era devedor ou é devedor? Assim como tentaram empurrar essa imagem aí por 5, 6 meses,
que foi o desserviço que fizeram alguns deputados da frente parlamentar ao defenderem enfaticamente que nós éramos devedores, enquanto deveriam ter nos ouvido lá em março e ter feito a defesa do produtor perante a sociedade e perante o Supremo para que nós revertêssemos o caso lá em março mesmo. Mas não, nós tivemos que lutar. Primeiro, tivemos que lutar no campo político. Por 6 meses contra tudo e contra todos. Porque ninguém acreditou na resolução. Ninguém acreditou, aliás, pelo contrário, além de não acreditar, fizeram um trabalho contra. E contra tudo e contra todos, meia dúzia de pessoas, em que se inclui aí o Marcelo, a Voz do Campo, a Andaterra e mais alguma outra, produtores e entidades, acreditaram, lutaram e venceram no Senado. Depois dessa resolução, tudo mudou. Vocês podem perceber que até o noticiário, que antes era absolutamente negativo, passou a ter que enfrentar a realidade. Hoje já se fala em Brasília que dos 6 votos contrários, 3 ministros já admitem entre os corredores lá no STF mudar o voto, ou seja, reverter o julgamento. Então o cenário mudou muito e é muito importante que esta mídia, esta informação chegue até a opinião pública e também chegue até o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos nos 15 minutos finais e é aí que nós ganhamos a batalha e é aí que nós vencemos o jogo. Então, Marcelo, parabéns pela iniciativa, conte conosco, nós vamos fazer aí o possível para resumir todas essas informações num único texto e levar essa informação ao grande público nacional e à Suprema Corte para que até o final do ano coloque um ponto final nesta história do FONRURAL, fazendo respeitar, fazendo valer, fazendo cumprir a Resolução 15 de 2017, que é uma vitória de todo o produtor rural brasileiro. 5 milhões de produtores em todo o país, responsáveis, cada um deles, por alimentar 200 pessoas. Faça as contas. A categoria envolvida no FONRURAL alimenta 1 bilhão de pessoas em todo o globo. Nós temos uma força, um poder que desconhecemos, o produtor rural. Então a gente ouve falar aí na questão da risicultura, na questão da pecuária, algumas atividades que realmente não estão remunerando, que o produtor está passando dificuldades. Pensem, produtores, o poder que vocês têm, pensem em cruzar os braços, por exemplo, por 15, 20, 30 dias. Dr. Não é uma questão do Brasil, é uma questão do mundo. Por isso que as forças que nos querem dominar, e elas existem e atuam, não é só na questão tributária, é na questão indígena, quilombola, fundiária, invasão de terra. Existe um mundo que vê no Brasil o grande player do agro para os próximos anos. Nós vamos ter que enfrentar estas forças que hoje dominam os nossos políticos. Basta fazer um exercício de cidadania. Eu peço que a cada produtor que está nos ouvindo agora, que entre na internet, coloque o nome do deputado que você votou, coloque assim, deputado fulano de tal, financiadores de campanha. Veja quem os financia e você vai ver o interesse que ele defende lá. Se é o seu interesse ou é o interesse da JBS, que hoje é um grupo internacional e que quebra frigoríficos, que trabalha para colocar a planta de frigoríficos nacional no chão para que ele consiga sobreviver lá fora. Ou das grandes traders, que hoje a nossa soja está na mão de 4, 5 grandes players do agro internacional. Então é estas verdades que têm que ser ditas. E nós quebramos aí um ciclo de informação que era sempre dominado por um grupo, e agora esta turma nova aí da Voz do Campo começa a ter voz na grande mídia nacional e vai colocar as grandes verdades que o produtor tem que ouvir. Porque alguns não sabem. Por exemplo,
que a CNA trabalhou contra a questão do Fundo Rural? Alguns não sabem ainda. E vão saber agora na mídia nacional. Não tenha dúvida. Alguns não sabem. E essa informação, Marcelo, vale muito. E é uma grande iniciativa que a Voz do Campo teve, uma ideia brilhante. E você veja, é só juntar um grupo de produtores determinados, com raça, com garra, que nós vamos conseguir mudar não só o quadro do Fundo Rural, mas vamos mudar o quadro da questão fundiária, vamos mudar o quadro da questão da renda do produtor. Eu só coloco nesses instantes finais uma questão. Falaram no preço do diesel. Vocês sabem, produtores, que... Tá. Só essa informação, Marcelo. Jefferson, não, só deixa eu te perguntar. Você escutou as contas, as comparações que eu fiz no início do programa? Eu estava atento. Um saco de trigo comprava 200 litros de diesel. Marcelo, tu sabe, eu descobri isso essa semana, eu não sabia. Que é desses meandros das legislações que a gente acaba descobrindo coisas, né? A gente vai estudar Fundo Rural e acaba descobrindo PIS, COFINS, ICM. Os pescadores, por exemplo, industriais, não estou falando de pescador artesanal. Pescador industrial tem desoneração de ICM e de PIS, COFINS no diesel, o que dá uma redução de 40% do preço do diesel na bomba. Nada contra. Tem que aplaudir essa iniciativa. Agora, vamos criar o diesel agrícola com desoneração de ICM, de PIS, COFINS. Ora, a gente não está trabalhando simplesmente para o nosso conforto, para o nosso lazer, para a nossa subsistência. Nós estamos trabalhando para alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo. Olha a responsabilidade que tem os produtores rurais brasileiros. Eu estou falando só da categoria que está envolvida no Fundo Rural. 1 bilhão de pessoas no mundo. É uma questão de segurança alimentar. O fato de colocar em risco a agricultura nacional, o que está acontecendo agora. Por isso que se fala até, Marcelo, a pauta dos últimos 30 dias no país é uma intervenção militar. Essa é a pauta que domina a mídia nacional. Por que se fala isso? Porque nós estamos vivendo uma guerra de 4ª, 5ª geração, onde a nossa economia está sendo destruída, o nosso setor produtivo está sendo corroído pela questão tributária, porque não nos sobra mais sequer para reinvestimento. Como é que você vai pensar em comprar uma colheitadeira nova, tendo que pagar uma dívida de 1,5 milhão, 2 milhões de Fundo Rural em 15 anos? Ah, mas é em 15 anos. Ora, é a parcela de um equipamento, é a parcela de um pulverizador novo. Como é que nós vamos produzir alimento para 7 bilhões de pessoas no mundo em 2020? Com equipamento sucateado. Porque nós não vamos... O Fundo Rural é uma armadilha maquiavélica. Porque se você fizer adesão na medida provisória, você vai ficar preso a uma dívida de 17 anos. Você morre e deixa para o filho pagar. É um absurdo. E muitas vezes vai vencer os 17, vai ter que jogar mais 17. Porque contas com correção de Selic, que você não sabe o dia de amanhã. Então, contra essa armadilha, Marcela, que a gente se levantou, é que desde março, desde o dia 31 de março, nós estamos lutando e nós vamos ganhar essa questão nesses 15 minutos finais. Beleza. É decisiva essa batalha de opinião pública e essa informação que será dada na Veja. É decisiva para esta vitória do Fundo Rural que nós vamos assegurar na Suprema Corte. Já ganhamos no plano legal, já ganhamos a batalha no plano político. Agora nós voltamos ao nosso território, que é o campo jurídico. E lá nós vamos sepultar esse tributo, que é inconstitucional e que onera todos os 5 milhões de produtores que estão submetidos a ele e que vão ser, além da desoneração, nós vamos buscar a restituição para aqueles que pagaram. E aí é que é importante para quebrar aquele discurso que alguns políticos ficam jogando um produtor contra o outro, né? É dividir para vencer. É essa a estratégia deles. Exatamente. Eles ficam dizendo assim, mas você que pagou vai, nessa questão do Fundo Rural, você vai sair perdendo. Ora, quem pagou o Fundo Rural, na vitória que nós tivemos na resolução, tem o direito à devolução do indébito.
tem direito a buscar os últimos 5 anos do que pagou, do 2,1% sobre o faturamento, sobre a receita bruta. Se vencido no Supremo, se vencermos no Supremo e garantirmos e assegurarmos essa vitória que tivemos no Senado, o produtor também tem esse direito de restituição. Então é todos na mesma batalha, não tem que dividir, quem pagou, quem deixou de recolher ou quem depositou em juízo, não. Aí nós temos que lutar de forma uníssona. Mas o segurado especial não tem direito. Tem direito sim. O segurado especial tem tanto direito quanto o empregador rural pessoa física. É isso que a resolução do Senado também disse. Porque ao deletar os incisos 1 e 2, ela tirou também do ordenamento a base de cálculo e a alíquota do segurado, daquele que não tem empregados, daquele que trabalha com 5, 10 hectares, que tem as vaquinhas de leite. Este mesmo produtor vai ter o direito à restituição, caso nós consigamos fazer com que essa resolução do Senado seja confirmada pelo Supremo. E é isso que é o grande trabalho que a Andaterra tem feito e que vai agora, segunda-feira, ingressar com recurso e provocar o Supremo através da mídia, através desse trabalho que você tem feito, Marcelo, para que dê urgência a esse caso. E para que não encerre o ano sem julgar esse caso. Para que nós comecemos 2018 com uma pauta nova, sabendo o que tem que pagar e sabendo o que tem que fazer em relação ao passado. É muito importante esse trabalho de mídia e ele vai ser decisivo para esses 15 minutos finais. Não sei se eu consegui explicar tudo, mas era essa a intervenção que eu tinha que fazer hoje e aguardo e espero que a Suprema Corte do país cumpra a Constituição da República, faça com que a legalidade conquistada na resolução prevaleça e que o direito de 5 milhões de produtores rurais do país, que alimentam 1 bilhão de pessoas no mundo, seja confirmado. Porque do contrário, Marcelo, do contrário é o caos. Do contrário é a quebra da legalidade, a quebra da segurança jurídica, a quebra da Constituição, e no caos não existe solução senão a do poder moderador. Jefferson, e aí nós passamos para uma situação mais complicada. É verdade. Bom, falta já 15, tanto que você falou, falta 13 minutos para terminar o jogo, viu? E nós vamos ganhar esse jogo aí. Tá? Vamos sim. 13, nosso time é muito bom e tem mais os acréscimos. Certo, tem mais os acréscimos, 1 ou 2, depende do juiz, né? Dá mais 1 ou 2 minutos, mas faz parte de uma decisão do jogo, essa emoção, essa decisão. Não vamos baixar a guarda, não vamos ficar reclamando em casa. O pessoal aqui tá ligando. Parece que a Carol e o Lucas agora não estão atendendo nenhum telefone. Vamos ligar, vamos ajudar. Nós já estamos chegando a 400 produtores. A conta para depósito será da UDR Nacional, União Democrática Ruralista. Presidente Naban Garcia entrou na parceria conosco. A UDR vai fazer o acerto com a revista Veja. E todos que contribuírem, nós vamos passar a conta da UDR Nacional publicamente para o pessoal fazer o depósito do seu valor. Vai dar em torno de 190 pila para cada um, se nós colocar 500 produtores. Não me deixe envergonhado, não me deixe mal. Produtor rural, se tu acha 190 ou 200 pila muito dinheiro, pelo amor de Deus, para nós colocar uma carta aberta na revista Veja, a maior revista do país. Meus amigos e minhas amigas produtores, vamos nos mexer. Tira a cascavel do bolso da tua calça. Da guaiaca, como diz o gaúcho, né, Jefferson? Tira a cascavel do bolso, bota a mão no bolso e vamos participar. Tá bom, Jefferson? Isso é interessante, Marcelo. Tu vê que com uma pequena contribuição, a força que a gente pode ter em relação à mídia, né? Dessa de comprar o espaço, porque a gente não tem voz na mídia nacional, claro, porque não faz investimento. E a CNA, por exemplo, que recebe 1,7 bilhões de reais por ano, né, ao invés de gastar com mídia positiva, né, gasta com aquelas licitações direcionadas e de 1 ou 2 veículos de comunicação, mas sem fazer aquele eco nacional. E eu acho que com pouco investimento de cada um, nós vamos conseguir paulatinamente mudar essa história. Na medida em que isso fique tão comum, tão corriqueiro, que o produtor passe a enxergar nessa
com pequena contribuição, um grande avanço, um grande passo para elidir, para resolver problemas muito maiores. Não tem dúvida. Você vai ver que a gente vai terminar a Fundo Rural, vai ter outras pautas muito interessantes para começar a atuar, como é o caso da questão do direito de propriedade. E o direito de propriedade também é uma série de inverdades que é contada pela mídia nacional, e que nós vamos mudar isso sim. Não com inteligência, como você falou, com ações inteligentes e de mídia. Né? O trabalho jurídico nós fizemos lá no Supremo. Agora não adianta fazer o trabalho jurídico quando ele não tem eco, que é o que a questão indígena faz muito bem. Eles compram espaços e vendem a ideia. Essa semana estava lá o ministro do Supremo dançando uma dancinha com os índios lá. Né? Ora, semana que vem ele vai ter que dançar a dança da chula, a dança do facão e uma catira. Porque nós vamos visitá-lo, vai ter paulista, vai ter gaúcho. Se ele fez a dancinha lá e é uma dança, tudo bem, respeitamos, vai ter que fazer a dancinha também da dança do facão ou coisa parecida. É verdade. Então é isso que a gente tem que usar, a mídia. Né? Eles usam a mídia, nós não usamos. Vamos passar a usar. Agora, ô Jefferson, vai virar e vai virar rápido. Deixa eu te corrigir, agora nós estamos usando a mídia, agora nós estamos conscientizando e vamos usar essa mídia poderosa agora. Agora estamos avançando, a onda do agro avançou pelo Brasil e está usando a mídia. Tá bom, Jefferson, eu tenho que fazer meu comercial. Tá legal. Vamos continuar a luta, estamos aguardando o texto final. O Rogério Zarte, lá de Campo Grande, está perguntando sobre o texto da carta. Até o meio-dia vai estar pronta e nós vamos consultar os amigos aí, a carta que vai ser colocada na revista Veja, tá bom? Exato, tá legal. Vamos trabalhar isso até o meio-dia, tá na tua mão aí, Marcelo. Um abraço para todos e vamos em frente aí. Acho que a luta falta pouco, faltam uns 15 minutos aí, 13, 12, mas a gente tem que jogar sério e levar até o fim para garantir essa vitória. Um abraço a todos. Valeu. E vamos lá. Jefferson Rocha da Andaterra aqui na Voz do Campo.